Shalom, Adonai, a paz do Senhor para todos, para mais uma gravação hoje. O sonho de Daniel. Daniel teve um sonho com 4 animais, e é o que nós vamos estudar hoje, esses animais ferozes, e vamos ver o que isso vem a ser. Deus abençoe. Qual o significado da visão de Daniel? Daniel sonhou com 4 animais ferozes. Nós observamos aí leão, um urso, um tigre com 4 rostos e com asa, o leão também com asa e também um animal feroz com 10 chifres. Então é o que nós vamos estudar hoje. Qual o significado da visão de Daniel sobre os 4 ventos dos 4 animais também? Nós vemos que o livro de Daniel, chegamos até aqui, capítulo 7. Do capítulo 7 ao 12, o livro de Daniel é chamado de segundo livro de Daniel. Diz respeito à segunda besta e o fim dos tempos. Então, a partir desse capítulo 7 que nós vamos estudar hoje, nós vamos estudar o fim dos tempos. O capítulo 7 de Daniel trata principalmente das predições da quarta besta, que dizem respeito ao fim dos tempos. Então, quarta besta, então são 4 impérios mundiais. Deus revelou na estátua para Nabucodonosor e agora revelou em sonho também para Daniel em forma de animais. Mas também o sonho, a revelação é a mesma. São 4 reinos mundiais que estão até a vinda do Senhor Jesus. Os 4 ventos referem-se a guerra, lutas, juízos de Deus. Apocalipse 7, 1 a 3. Então, nós vemos que no mundo que nós vivemos, um mundo de guerra, rumores de guerra. Então, isso fala dos 4 ventos, juízos de Deus sobre a terra. Daniel, numa certa noite, no primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou um sonho e teve visão. Quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Aqui está o que ele escreveu. No sonho que eu tive naquela noite, eu vi os ventos soprando de todas as direções, agitado as águas do mar imenso. Então, esses ventos agitados falam de guerra e rumores de guerra até o final. E é o que nós estamos vivendo hoje no nosso mundo. Isso são juízos de Deus sobre a terra. E disse Daniel, de repente saíram do mar 4 monstros enormes, diferentes uns dos outros. Então, Daniel viu no sonho 4 monstros saindo da água. Um era leão com asa, urso com 3 pedaços de osso na boca, um leopardo com 4 cabeças, e um dragão com 10 chifres. Então, essa é a visão que Daniel teve naquela noite. Essa visão, ela refere os impérios mundiais até a vinda de Cristo. O primeiro animal, o leão, representa o Império Babilônico, as asas da águia. Simboliza a rapidez com que o Império Babilônico conquistou seus inimigos. Então, naquela época, em 626 a 539 a.C., a Babilônia conquistou todo o Império Mundial. Então, refere-se à cabeça da estátua e também o leão com asas. Asas refere que com muita rapidez Nabucodonosor conseguiu fazer uma conquista mundial. Ele é a cabeça da estátua e também no sonho de Daniel, o leão com asas. O primeiro parecia um leão, mas tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, suas asas foram arrancadas, e ele foi posto de pé para que andasse como homem, e foi dado a uma mente de humana. Nabucodonosor enlouqueceu em resultado do seu orgulho. Está lá em Daniel 4, 25 e 26. Então, o orgulho de Nabucodonosor foi muito grande, devido à conquista que ele teve.
Mas o seu orgulho levou Nabucodonosor a pastar 7 anos para reconhecer que o domínio que ele tinha foi vindo de Deus. O Império Babilônico, ele é representado como um leão. O rei dos animais era a cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor. Então, Babilônia é a cabeça de ouro, que aí vai passando de império para os Medos e Persas, depois a Grécia, Roma, e por fim, os 10 impérios são os dedos da estátua, a Europa moderna, e por fim, Cristo é a pedra que vai ser rolada sem auxílio de mão e vai bater no pé da estátua e destruir todos os impérios, e vai ser estabelecido na terra o império de Cristo. O reino milenar de Cristo vai ser feito em Jerusalém. O segundo monstro que Daniel viu era parecido a um urso e se levantou nas patas para trás e segurava 3 costelas na boca. E uma voz lhe dizia: vai, coma muita carne. Então o urso representa os Medos e os persas. Medos e os persas conquistou através de Dario a Babilônia. É o peito da estátua. E o urso com 3 ossos na boca significa que além o domínio da Pérsia, Babilônia, Lídia e também o Egito. Então veja que os Medos e os persas dominaram o mundo de uma forma extraordinária, 538 a 331 antes de Cristo. Então o urso simbolizava Medos e os persas. Depois viu o terceiro monstro. Esse era parecido com o leopardo. Ele tinha 4 cabeças nas suas costas, tinha 4 asas, como asas de ave. Este animal foi dado autoridade para reinar. Então, terceiro animal, o Império Grego por Alexandre o Grande, em 331 a 161 a.C. A Grécia dominou o mundo. Alexandre o Grande. Em pouco tempo, de 11 anos, Alexandre conseguiu dominar os Medos e os persas e todos os reinos do mundo. Isso é 200 anos depois de Daniel. Então, o leopardo com 4 cabeças simboliza que ele teve o governo, conquistou o mundo inteiro, e depois a Grécia foi dividida em 4 grandes generais, que simboliza os leopardos. Então a Grécia dominou o mundo em 4 divisões, dos anos 331 a.C. a 161 a.C., o Império da Grécia. Esse terceiro reino é representado como leopardo ou uma pantera rápida e mortal. Então foi em pouco tempo que realmente, através de Alexandre, ele conquistou para a Grécia o mundo inteiro. Esse é o terceiro animal. E também simboliza a Grécia, o ventre e a coxa da estátua, 331 a 168 a.C. Então, aí agora passou-se Babilônia, Medos e os persas, peito também, e agora a Grécia conquista o mundo em 331 a.C. E o quarto monstro que vi, disse Daniel, naquela visão, era terrível, expansoso e muito forte, tinha enormes dentes de ferro. Com ele despedaçava e devorava as suas vítimas, e o que sobrava esmagava com os pés. Então aqui está falando da besta, que representa o Império Romano, que seria o maior e mais poderoso império. A sua duração é mais de 2000 anos. Então a perna da estátua e os pés simboliza o Império Romano, que domina o mundo há mais de 2000 anos. Esses 10 chifres representam os 10 reinos que se levantarão nos últimos dias e perseguirão a Israel. Então, nós estamos vivendo o pé da estátua, que já muitos reinos da terra se levantam contra Israel, cumprindo a palavra de Deus. Estamos aguardando somente a pedra, que vai vir sem auxílio de mão e vai destruir os impérios da estátua
e todos esses impérios para implantar o reino milenar de Cristo. Então, o Império Romano, esse é o último reino e é representado por uma criatura mais horripilante que todas as outras. Espantosa, terrível, extremamente forte. Então, Roma vem dominando o mundo desde o tempo de Jesus até hoje. 2000 anos se passaram, e ele vem ainda dominando, e dali vem também o anticristo vai subir desse império. Eis que o chifre pequeno surgiu entre os chifres, chifre pequeno, o anticristo. Então, o anticristo vai derrotar 3 reinos na primeira metade da grande tribulação. Então, esse chifre pequeno destrói 3 reinos, esses 3 reinos dão lugar para o aparecimento do anticristo, que esse anticristo vem com um dragão e vai ser um império mais terrível que já existiu na Terra. Será o império do anticristo, chamado como chifre pequeno. Eu estava olhando um chifre que, com atenção de noite, um chifre menor que nasceu entre os outros. 3 chifres foram arrancados para dar lugar ao chifre menor, que tinha olhos como os de gente e uma boca que falava com muito orgulho. Então nós observamos que esse anticristo vai fazer um domínio levantado, vindo do Império Romano, esse império que vem dominando o mundo, ali levanta o anticristo e vai fazer o seu governo em toda a terra, mas um governo terrível, porque é um monstro terrível que vem, os 10 chifres e o chifre pequeno, Roma revista, e a Grécia revivida. Então, Grécia, juntamente com Roma, os 10 países ali dos 10 chifres se unem com o anticristo para dominar o mundo, e o anticristo então faz a perseguição contra Israel. E nesse tempo, Daniel teve também uma visão da noite, vendo o ancião de dias, Daniel 7:9, refere-se ao Deus Pai. Então, Daniel teve uma visão de ver o Pai do trono. Isso é extraordinário. Daniel 7:13. Esse título dá-lhe a existência do eterno Deus. O reino deste mundo serão julgados por Deus. Então, o próprio Pai lá do trono fará o julgamento da besta do falso profeta, do anticristo e todos os reinos da terra. Deus fará o julgamento e condenar, e vai fazer a condenação do anticristo, a besta e o falso profeta, lá mesmo na glória celestial. E aí serão julgados, e Jesus desce então para implantar o reino na terra e fazendo a destruição do anticristo e a besta, já jogando vivo no ardente lago de fogo. Continuei olhando e vi que foram postos alguns tronos, e num deles assentou-se aquele que sempre existiu, e a sua roupa era branca como a neve, e o seu cabelo era branco como a lã. E o trono e as suas rodas pareciam labaredas de fogo. Então, Daniel teve a oportunidade de ver o Senhor Jesus glorificado num trono, com seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus pés como labaredas de fogo. E de um lugar em frente do trono saiu um rio de fogo. Ele viu também que saiu um rio de fogo do trono de Deus. Esse fogo fala do juízo de Deus, da ira de Deus contra o pecado. Havia ali milhares de pessoas que adoravam aquele que está sentado no trono. Muitos milhões estavam de pé na presença dele e começaram o julgamento e foram abertos os livros. Então, ali estava o povo de Deus assistindo o julgamento de Deus, e Deus fazendo o julgamento, e um rio de fogo sai do trono de Deus. É a ira de Deus contra o mundo de pecado. Fala dos todos os impérios babilônicos, desde Babilônia, o anticristo, todos serão aniquilados na vinda do Messias. Então, quando Jesus vier, ele desce como labareda de fogo, com poder e grande glória, e destruirá todo o império do anticristo e colocará o reino milenar na terra. Na segunda vinda de Cristo, o anticristo será aniquilado e jogado no lago de fogo. Apocalipse 19:20. E
E aqui Daniel está falando no versículo 11, continuei olhando, pois o chifre pequeno ainda estava dizendo palavras orgulhosas. E vi quando o quarto monstro foi morto e o seu corpo foi despedaçado e jogado no fogo. Então Deus mostrou para Daniel o monstro, a pedra, que é Jesus, que bate no pé da estátua e destrói o monstro, que significa todo o império do mal nessa terra, jogado no fogo, a besta e o falso profeta. E o chifre pequeno é destruído. Então, o anticristo será destruído, aniquilado pela chegada do Messias. Chifre pequeno e os 10 chifres sobre o quarto animal, o governo do anticristo com 10 reis. Então, o governo do anticristo fará um governo com 10 reis no mundo e governará por 7 anos, mas no final dos 7 anos, então, Cristo vem como a pedra que destrói todos os impérios do mundo e o anticristo será totalmente aniquilado. Atualmente vivemos na era dos gentios, que compreende o período desde o Império Babilônico até a gloriosa volta de Cristo para estabelecer o seu reino. Então, nós vivemos em tempo dos gentios. Então, Deus permite que muita coisa aconteça no mundo, porque é o tempo dos gentios. Prolongação continuará, são chamadas o tempo dos gentios até a vinda de Cristo. Então, até a vinda de Cristo, Jerusalém será pisada, né? Há guerras e rumores de guerra, e a cidade de Jerusalém, ela é pisada pelos gentios, né? Mas também Jerusalém é uma pedra pesada para todas as nações, porque eles não conseguem destruir Jerusalém, porque ali está a mão de Deus e a cidade do grande Deus. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fizerem isso, Lucas 21 e 24. Quanto aos outros monstros, poder que tinham foi tirado deles, mas não foram mortos. Foi dado a eles mais um pouco de tempo para viver. Então, o Senhor vai encadear, Satanás vai ficar preso por 1000 anos, e depois de 1000 anos importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Mas a besta e o falso profeta vai ser jogado já no lago de fogo. Eles inauguram o lago de fogo já pelo juízo divino. O último desses reinos gentios é seguido pelo retorno de Cristo, o Filho de Deus. Então, o último desse reino gentil é seguido pelo retorno. Então, Cristo faz a destruição total de todos os reinos da terra. E a terra para reinar sobre a terra. Então, o Senhor fará o reino. O seu reinado será introduzido pela pela destruição do anticristo. Apocalipse 19, 19, 20. Então, Jesus vem, bate na pé da estátua, significa a chegada de Jesus, e com o esplendor da sua vinda, ele destrói todo o império do mal e do anticristo também. E aí o Senhor coloca o império, o reino milenar na terra. Que na conclusão, a segunda volta de Jesus Cristo. Então, Daniel teve a oportunidade de ver no versículo 13 a visão da vinda de Jesus. Na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre nuvens do céu. Então ele viu o Senhor Jesus vindo entre nuvens do céu com poder e grande glória. Ele foi até o lugar onde estava aquele que existe para sempre e foi apresentado a ele. E deram-lhe o poder, a honra e a autoridade do rei, a fim de que os povos de todas as nações e línguas e raças servissem o seu poder eterno. E o seu reino não terá fim. Então, foi colocado, ele vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, destruirá todos os impérios do mal, todos esses impérios que existem, vai ser destruído na chegada de Jesus, e ele vai receber essa autoridade do Pai. Todos os reinos da terra, povos e língua, passam a adorá-lo como Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Então Deus mostrou para Daniel, o profeta Daniel, a vinda de Cristo, vindo em nuvens do céu com poder e grande glória. Deus mostrou ao profeta Daniel a vinda de Jesus.
que virá aniquilar todos os impérios do maligno e virá salvar Israel e implantar o reino de justiça em Jerusalém e em toda a terra. Será um reino da verdade, verdadeira paz mundial. Amém. Essa história referirá ao final dos tempos, quando Cristo voltar e instaurará o seu reino com os que lhe foram fiéis. Então, todos que forem fiel a Cristo, então reinará eternamente. Ele vai implantar na terra o reino de mil anos de paz. O leão comerá palha com o boi. Então ele vai colocar paz na terra por 1000 anos. Depois de 1000 anos, então segue-se a história, mas por 1000 anos ele reinará na terra, só que o seu reino não terá fim. O reino de Cristo não terá fim, porque depois de 1000 anos o Senhor vai fazer novos céus e nova terra, aonde habitaremos todos para todo sempre. Então está aí a conclusão desta palavra. Daniel, homem muito amado, profeta de Deus, era um homem de muita oração, orava 3 vezes ao dia. Então compensa ser fiel a Deus. Como ele foi fiel a Deus nos seus caminhos, ele foi fiel, Deus foi fiel com ele de fazer a revelação. Essas revelações são verdadeiras. Todos os reinos que já passaram e agora estão aguardando a vinda de Cristo, que virá e vai destruir todos os impérios da terra e colocar na terra o reino milenial e salvará Israel e a igreja também. Amém? Deus abençoe. Shalom.